A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à abertura, à inauguração do primeiro trimestre de 2022 com novidades. Esta é a nossa revista para a classe de juvenis, uma viagem pelo Antigo Testamento, uma nova revista, um novo tempo chegando para a escola dominical, um novo currículo para a EBD. Eu estou super animado, super motivado. E você? Espero que sim. Sou o professor Denis Pereira, atuo na EBD há mais de 20 anos e lidero também jovens e adolescentes durante todo esse tempo. Então é um prazer ter você por aqui. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sino de notificações. Isso é muito importante para nós. É importante você deixar o seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste, a sua cidade. Deixe aqui seu comentário, sugestão, deixe perguntas. Tem uma série chamada Treinando Líderes que a gente está reestreando ela e respondendo perguntas aí da liderança, e eu sei que muitos professores da escola dominical são líderes também. Então participe com a gente, deixe a sua pergunta, dê like no vídeo. Esta interatividade faz o YouTube divulgar para muito mais pessoas o nosso conteúdo e nós conseguiremos assim abençoar muito mais professores. Pegue a sua revista, nós vamos estudar a lição 1 hoje, nós vamos preparar juntos a lição 1. Vamos juntos para a aula, a organização dos livros do Antigo Testamento, que é a nossa lição 1. Muito bem, o nosso texto aqui em destaque dessa nova revista lindíssima, toda colorida, dá para ver aqui, ó, toda colorida aqui. O texto em destaque está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela gera instrução. Eu tenho me preocupado porque muitas vezes a nossa liderança, o nosso trabalho muitas vezes na igreja, ele está mais focado em correção do que em instrução. Correção é algo instantâneo, instrução é algo gradual. E nós vamos entender que a obra de transformação, quem faz não somos nós somos os agentes. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós vamos ter isso em mente. Muito bem, nós vamos aqui, nesta lição de hoje, nós vamos falar aí sobre a Bíblia. Não é? E como esta lição é muito importante, ela vai trazer algumas coisas técnicas sobre a Bíblia. Eu quero indicar a vocês que leiam, que comprem em PDF ou físico mesmo o livro A Bíblia através dos séculos. Anotou aí? A Bíblia através dos séculos. Livro do pastor e mestre Antônio Gilberto, em saudosa memória, que traz questões estruturais da Bíblia como livro, não apenas como livro sagrado, mas também como livro, que nos dá, assim, um embasamento ainda maior para nós, não para nós crermos, porque a Bíblia você crê ou você não crê, irmão, mas nos dá uma tranquilidade maior, né? Saber que existem questões científicas, históricas, que atestam que a Bíblia não é um livro qualquer, não é? Muito bem, tópico 1, a Bíblia. A Bíblia não é meramente uma literatura, um livro qualquer, uma revista, não. Ela é uma biblioteca sagrada que tem 66 livros, divididos no Antigo Testamento, Antiga Aliança e a Nova Aliança, o Novo Testamento. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Bíblia deriva do latim, da palavra grega biblion, da expressão tabíblia, tarragia, que significa livros sagrados, não é? Biblion significa pequenos livros, tá certo? Como você não tem biblos no grego, acho que é uma coisa assim, então fica biblia. Então Bíblia é uma coleção de pequenos livros inspirados por Deus. Eu fiz essa pergunta na classe de adultos,
que a classe de adultos está estudando sobre a Bíblia, a supremacia das Escrituras. E quando fala aqui de inspiração, eu fiz aqui essa pergunta. Se a Bíblia é inspirada por Deus, significa que o adultério de Davi com Batseba foi inspirado? Significa que a traição de Judas com Jesus foi inspirado? É claro que não. O que foi inspirado? A escrita. E por que Deus inspirou a escrita disso? Pela imparcialidade da Bíblia. Você sabe que um dos aspectos que comprovam a veracidade, a autenticidade de um texto na história para a ciência é a imparcialidade? Então a Bíblia é um livro imparcial. Ela mostra a queda dos nossos grandes heróis. Ela mostra a fragilidade do próprio Cristo, sentindo fome, sede, tristeza, chorando. Você está entendendo? Então, a Bíblia é interessante. Então, inspirado não é o fato, mas o relato. Certo? Então, é palavra de Deus. O tempo de escrita da Bíblia, ela passou por um tempo de formação. Então, a Bíblia foi escrita ao longo de 1600 anos, do primeiro ao último escritor, não é? Então você tem aí três idiomas, grego e hebraico, os principais, algumas porções aí em aramaico, tá certo? Ao longo de 1600 anos, sendo cerca de 1500 anos para 1500 anos não, porque tem 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus. Então, 1100 anos, vou ter que voltar lá na classe de adultos e corrigir. 1100 anos para escrita do Antigo Testamento. Aí você tem 400 anos de silêncio, 1500 anos. Aí, aproximadamente 100 anos para escrita do Novo Testamento. Foi menos que isso, acho que 40, 60 anos aí para escrever o Novo Testamento. Vale lembrar que a Bíblia tem uma coesão extraordinária, ela tem uma constância de assunto. São 66 livros, escritos por 40 homens, sem contato entre si, na sua grande maioria. Estes homens de diversas classes sociais, você tem aí profetas, juízes, sacerdotes, reis, boiadeiros, pastores de ovelha, você tem aí eruditos e poliglotas e intelectuais, como Paulo, você tem aí leigo como Pedro, você tem um médico como é Lucas, escrevendo o Evangelho de Lucas e de Atos, não é? Enfim, você tem essas diversas pessoas escrevendo em lugares diferentes, em situações diferentes. No entanto, quando você junta os 66 livros, você não tem 66 livros, você tem um livro. A história completa de Gênesis a Apocalipse, a história, o texto bíblico é coeso, é consistente, ele não apresenta contradição. E se há algum lugar, principalmente nos evangelhos, em que um evangelista fala de um jeito, de um assunto, e um outro fala de forma diferente, esses detalhes diferentes, eles dão ainda mais autenticidade ao texto, porque se 10 pessoas que vissem o mesmo fato, elas fossem colocadas numa sala para falar, para testemunhar, a verdade é que elas vão apresentar ali detalhes diferentes entre si. E é isso que acontece. Se as 10 pessoas falarem o mesmo depoimento, o mesmo testemunho com as mesmas palavras, esse testemunho não é válido, porque significa que ele foi combinado. Então, Deus usou todo tipo de pessoas para deixar muito claro que essa obra é dele. A Bíblia é a palavra de Deus e ao longo dos anos o livro mais vendido, o mais publicado, mais traduzido, mais amado, mais odiado, mas ao longo de todo esse tempo a Bíblia continua sobrevivendo porque ela é a palavra de Deus. Ordem bíblica do Antigo Testamento, a Bíblia não está em ordem cronológica, ok? Ela não está em ordem cronológica, ela está em ordem canônica, tá certo? Ela está em ordem canônica. Há livros que contam a mesma história de perspectivas diferentes. Então você tem ali aquela ordem canônica. Você tem o Pentateuco, Gênesis a Deuteronômio, aí você tem lá os livros históricos de Josué e Esther, depois os poéticos de Jó até Cantar de Salomão, depois você tem os profetas, que são subdivididos entre profetas maiores e menores, não é? Enfim, é isso que você tem ali dentro desse contexto. Eu queria aqui aproveitar essa nossa aula para nós verificarmos uma coisa aqui
que são curiosidades bíblicas. Você gosta de curiosidades bíblicas? Curiosidades bíblicas, que é algo que você pode levar lá para a sua classe. Você pode levar estas curiosidades para a sua classe lá e fazer lá uma grande festa com eles. Por exemplo, aviões na Bíblia. Olha o que diz Isaías 60, verso 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas aos seus ninhos? Isso aqui está falando de avião, gente. Avião e aeroporto. Isso aqui é uma alusão a avião e objetos voadores. A Bíblia menciona automóveis. Não, essa aqui eu tenho que ver na Bíblia. Isso aqui eu quero ver. Naum. Como é que a gente acha Naum? Jesus, tem misericórdia. Onde é que está Naum? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Naum. Naum, capítulo 2 e versículo 4. As carruagens correrão furiosamente nas ruas e colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas e eles correrão como relâmpagos. Isso aqui está fazendo uma alusão aqui a carros, não é naquele momento, claro que ele não tinha a ideia do que são os carros hoje, não é verdade? Mas se nós olharmos isso pela perspectiva que nós temos hoje, ele está falando aí de carros. O versículo central da Bíblia está nos Salmos 118 e verso 8. Está no Salmo 118, verso 8. Existem dois salmos iguais na Bíblia, você sabia disso? Que é o Salmo 14 e o Salmo 53. O nome que mais aparece na Bíblia, você sabia? Que é o nome de Davi e aparece cerca de 1105 vezes. É o nome de Davi. Você pode pegar essas curiosidades? Eu vou colocar o link aqui na descrição. Você pode pegar essas curiosidades e mandar pelo WhatsApp para eles. Ou imagina eles chegarem na sala de aula e a sala de aula ter lá um mural com estas curiosidades. Seria interessante. O que você pode fazer nestas que tem referências bíblicas é você não escrever exatamente o que é, mas você criar ali um jeito para fazer eles terem curiosidade para olhar na Bíblia. Tá? A palavra El Shaddai aparece 50 vezes na Bíblia, 31 vezes só no livro de Jó. Significa Deus Todo-Poderoso. Você sabia que tem 2 livros na Bíblia que não contêm a palavra Deus? Esther e Cantares. Entretanto, na leitura nós vemos o agir de Deus, a presença de Deus ali naquele lugar. Tem aqui os instrumentos apontados aqui na Bíblia. A única mulher que a Bíblia registra seus sonhos é a mulher de Pilatos. Olha isso aqui, quantas letras, palavras, versículos e capítulos são encontrados em uma edição da Bíblia. Claro que isso aqui depende da edição. Eu estou aqui, por exemplo, com uma King James 1611. Eu tenho aqui uma King James atualizada, uma nova versão transformadora. Eu tenho Bíblia da Mulher, eu tenho uma Bíblia de recursos para ministério com crianças, eu tenho uma Thompson, tenho uma palavra-chave, tenho uma plenitude. Aqui eu tenho uma corrigida, enfim. Mas são cerca de 3.566.480 letras, 810.697 palavras, 31.173 versículos e 1.189 capítulos, tá certo? A Bíblia registra a palavra de Deus e a palavra diabo, a palavra Deus 8.000 vezes e diabo 177 vezes, tá? A palavra evangelho vem do grego, significa boas novas e aparece 75 vezes no Novo Testamento. Todos os capítulos ou os versículos do capítulo 136 de Salmo terminam iguais. Você sabia disso? Todos os versos do Salmo 136, eles terminam iguais. Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui, Salmos 136. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre, ou em algumas versões, a sua benignidade. Dai graças ao Deus dos deuses, pois a sua misericórdia dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, pois a sua misericórdia dura para sempre. E assim vai até o 26. Dai graças ao Deus do céu, pois a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Quantas vezes Jesus se refere à paternidade de Deus? Ele aparece 189 vezes no Evangelho, 44 vezes
em Mateus, 4 em Marcos, 17 em Lucas e 124 no Evangelho de João. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, como que eles se encerram? O Antigo Testamento com uma maldição, com a palavra maldição. E o Novo Testamento com a bênção, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Qual é o único livro na Bíblia que tem apenas um único capítulo? É o livro de Obadias. É o livro de Obadias, é o único livro que contém apenas um capítulo, Obadias. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Terceira epístola de João e segunda carta de João também. Eles têm apenas aí um capítulo, tá certo? Muito bem. Olha só, tem aqui diversas informações, ó, quais os números que predominam na numerologia bíblica. Aí, né, tem aqueles pregadores que gostam disso aqui. Número 3 e número 7. A palavra, a expressão não temas ocorre 365 vezes na Bíblia, tá certo? Enfim, gente, tem muitas curiosidades bíblicas que vale a pena a gente dar uma olhada e que nesta próxima aula será muito interessante nós apresentarmos para os nossos alunos, tá certo? Ó, tópico 3, visão panorâmica, tá? Isso aqui, gente, como eu disse, essa primeira aula é aquela aula técnica, por isso que eu estou trazendo essas curiosidades e quero muito que você leve isso para a sala de aula, para aguçar aí a curiosidade dos seus alunos. A gente tem o Pentateuco, que é a expressão grega, que são 5 rolos, não é, que são ali, é a lei, não é? Deus tira o povo do Egito e Deus então vai conduzindo esse povo e dá esse povo a eles, Deus dá a lei, não é verdade? Você tem aí os livros históricos que vão tratar da formação de Israel como nação. Deus reinava sobre o seu povo. O povo pede um rei e Deus então cede a este pedido deste povo. Nós precisamos parar para pensar, irmão. Será que vale a pena Deus responder todas as nossas orações? Que um dos aspectos de Deus é a sua paternidade. E o pai, muitas vezes, ele atende o desejo do filho. Atende. Fica muito claro que não era desejo de Deus que Israel tivesse um rei. Pelo menos não naquele momento. Porque o grande problema não foi Israel pedir um rei, mas qual era a motivação? Nós queremos um rei que governe sobre nós para sermos parecido com as outras nações. Então eles rejeitaram o reinado de Deus. E Deus falou: ok, não é o que eu quero agora para vocês, mas tá valendo. Será que valeu a pena? Será que vale a pena orarmos e insistirmos tanto por algo sem levarmos em consideração a vontade soberana de Deus? Nós precisamos pensar nisso. Aí a gente tem aí os livros poéticos e os livros proféticos. Os livros poéticos são escritos de sabedoria. Nós vamos entender essa parte. Então, por exemplo, Provérbios de Salomão não são promessas, são conselhos. Então, quando a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar e jamais se desviará dele, não está dizendo que jamais se desviará da igreja. E não é uma promessa de que os filhos de crentes não se desviarão, mas é um conselho que quem ensina seu filho no caminho, o caminho ali é o ensinamento, é o texto, é a palavra, é o estudo, que lá em Deuteronômio 6 Deus diz ao povo: ensina, inculca a minha palavra na cabeça dos seus filhos, na mente deles, andando pelo caminho, assentando, levantando. Esse caminho, essa palavra jamais vai sair do coração deles, tá certo? E aí a gente tem também os profetas, não é? Homens levantados por Deus e que foram necessários para conduzir a nação, para direcionar a nação, inclusive em relação ao cativeiro, uma vez que o povo se rebelou contra o Senhor. Mas é muito interessante que, em meio aos profetas,
sabendo que haveria um tempo de destruição, de cativeiro, mas em meio a eles surge também a mensagem de esperança, a mensagem de redenção. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus lombos, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então é disso que se trata o Antigo Testamento. Ele traz sim esta questão reflexiva sobre o comportamento do povo de Deus. E eles foram levados ao cativeiro, mas ele traz sim uma mensagem de esperança com o nascimento, com a profecia, o anúncio do nascimento do Salvador, o Messias. Amém, meus irmãos? Essa foi então nossa primeira aula. Na lição 2 falaremos sobre a origem dos hebreus. Eu te espero por aqui na próxima semana. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.